Beleza. Hoje eu tô aqui para falar do SCP-1981, um SCP do classe de objeto Safe. Então eu vou falar tudo sobre esse SCP, o que ele tem só de Safe, tudo nesse vídeo. Então não se esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no nosso canal. E hoje eu estou basicamente substituindo meu amigo João, que é meio que o dono desse canal. Então bora falar desse SCP. Bem, o que podemos falar desse SCP? Ele é um presidente que estava comemorando, né? Estava fazendo seus discursos importantíssimos e na frente do público. E é isso. Não tem nada. Só que um dia não aconteceu uma coisa boa. Um arquivador, ele decidiu arrumar o seu... trabalhar no seu novo emprego, não é? Que é arrumar livros, arquivos e tudo do presidente. Só que uma coisa que ele encontrou lá não foi nada bom pra ele. Então, ele viu o arquivo e o nome do arquivo era Presidente Ronald Reagan cortado enquanto estava falando em público. Então, isso aí foi meio estranho para o trabalhador de arquivos e livros, lá. Então, curioso, pensando, isso é uma besteira, tão xingando ele, os comunistas aí, os que odeiam o Ronald Reagan, xingando ele, fazendo coisa má, fazendo tudo de ruim pra tentar fazer o presidente ser uma merda mesmo, porque estavam fazendo merdas com o presidente, tá falando mal do presidente, ele pensou isso. Tá falando mal do presidente. Então, curioso, fui ver, né? Tava curioso, fui ver, até eu iria ver. Só que agora que eu tô sabendo como é que é essa fita, eu não ia ver não. É óbvio, bora pro assunto. Então, ele resolveu ver. Colocou lá na TVzinha dele, boa, e viu a fita. A fita era normal. A fita era o presidente falando em público. Falando dos humanos, da importância da família, essas coisas do bem, né? Que um presidente poderia ter. Só que aí, nos 10 segundos do primeiro minuto, ficou mais estranho. Ele ficava falando coisa de carne humana, coisa saborosa, sangue. E ele falava que a carne humana do jovem era mais saborosa. E todos aplaudiam. E como assim? Como que todos aplaudiam? Aquilo era meio estranho, né? Mas tá, bora continuar. Então, ele ficou cada vez mais estranho a cada minuto. A cada minuto ele ficou cada vez mais estranho. Então, ele sofreu um corte de faca mesmo. É muito de faca. Faca de verdade. E depois, ao longo do tempo, ele foi sofrendo mais feridas, mais cortes de faca. Não só de faca, mas queimaduras, quebradas, como se os ossos fossem quebrados. E ele estava mais machucado até ele desmaiar e cair no chão. Então, o trabalhador ficou surpreso com isso. Como que é isso?
isso é edição. Não, isso é edição. Mas vocês vão descobrir se era edição ou não. Então, um trabalhador da Fundação SCP, ele resolveu ir lá e desprevenido e pegar a fita e levar para a fundação. Então, os cientistas, os demais da fundação, viram essa fita. E essa fita foi muito estranha. E eles tentaram ver se era edição ou não. Só que nenhuma tecnologia nessa época era possível. Porque, tipo, era nos anos 1800, 1900, por aí. Nenhuma tecnologia era possível de fazer essa edição. Essa edição não podia ser feita, cara. Não é que é uma obrigação, é porque não é feita. Não existia aquele tipo de edição. Existe agora, mas existia antes não. E agora, um classe D foi ver o vídeo. E como ele estava prestando mais atenção, ele estava com a cara de prestando muita atenção na TV, e ele apontou o dedo para a tela e gritou. E o que tinha não era nada, mais nada legal. Então, os guardas foram correndo ver o que era, e os cientistas também. O classe D apontou direito para eles e eles viram uma figura com manto preto e tipo, não aparecia nada, parecia que ele era invisível e só apareciam as mãos dele. Era muito estranho aquilo. Então, a Fundação SCP tinha essas coisas, relacionamentos com o governo dos Estados Unidos. E eles foram, eles falaram para o presidente Ronald Reagan ver a fita. E ele viu e deu alguma coisa surpreendente. Ronald Reagan assistiu umas 3 ou 4 vezes. Muito estranho. Por que ele assistiria aquilo sem falar nada? E também, pela 4ª vez, ele assistiu e começou a falar em voz baixa as mesmas coisas, como se ele tivesse falado lá mesmo. E aí eles acharam estranho. E aí ele começou a falar alto de apocalipse, de os destruidores, os sei lá, os guardiões, alguma coisa estranha da época, muito da época. E aí os guardas desesperados pegaram seringas, projetos, drogas e ejetaram no presidente. Ele esqueceu de tudo, não sabia nem seu próprio nome, não sabia nem andar, não sabia nem se mexer. Então, os guardas da Fundação SCP, infelizmente, foram presos, mas eu acho que foi por uma boa causa. E é isso. Por qual motivo esse negócio ser tão assustador e ser safe? Bem, esse negócio é safe porque é só uma fita. Não tem nada demais, é só uma fita. O que é uma fita? Uma simples fita, falei com você. Bem, uma simples fita faria algo não normal com o presidente Ronald Reagan. E também no fim da fita diz: eu vejo você. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vai ser um trabalho enorme. Teve muitos erros. Teve 2 erros de gravação. Mas espero que vocês gostem. E esse foi o discurso do SCP-1981.